Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje o papo é super importante. Várias das escolas em que eu trabalhei, principalmente aquelas que têm, é claro, o ensino médio, têm essa dúvida. Pensam muito sobre o desafio do vestibular e a transição para o mercado de trabalho. Sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha de para onde nós estamos preparando os nossos jovens. Esses adolescentes vão para onde? E o vestibular? E o mercado de trabalho? E a transição? E a preparação? Como vamos fazer? Esse é o nosso papo de hoje. É um papo super atual, super necessário, que todo professor, principalmente aqueles que trabalham já nos anos finais, no ensino médio, né, já pensam muito nisso. Mas toda a escola, querendo ou não, desemboca nesse momento, que é mercado de trabalho, vestibular, toda a linha escolar pensa nesse momento. E hoje nós vamos discutir esse tema aqui. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, a rainha do mercado de trabalho, que já trabalhou de várias coisas também, principalmente envolvendo educação, Regiane Taveira, minha querida. Tudo bem com você, Rê? Pronto pro papo? Tudo pronta eu não tô não, eu falo que eu nunca tô pronta, não é? A gente acho que você já colocou aí muito bem, um monte de pergunta a gente se faz, A não gente é? tem. Mesmo eu me colocando lá com os pequenininhos, né, que todo mundo sabe que eu trabalho com os pequenos, a gente se pergunta o tempo todo, mas eu acho, né, e sempre coloco isso, já coloquei em outros programas, que a gente começa quando ele põe o pezinho lá na escola, não é? Tudo começa quando ele põe os pezinhos lá na escola. Eu acho que aí a gente já começa toda essa trajetória com eles. Mas eu não vou falar muito não, porque a gente temos pessoas aqui que vão nos ajudar, não temos, Keller? Temos dois convidados incríveis e maravilhosos. E junto conosco hoje, para compor essa mesa, temos duas pessoas incríveis e maravilhosas. Quero dar as boas-vindas para o Dalton Franco, que é graduado em farmácia, bioquímica, licenciado em química, pós-graduado em gestão escolar, professor há 30 anos em escolas de ensino médio e pré-vestibulares e atua há 10 anos na produção de sistemas de ensino, ou seja, está planejando todo o processo para chegar nesse ponto final que nós estamos conversando aqui, que também não é final, né? É só uma outra etapa que está começando. Seja muito bem-vindo, Dalton. Pronto pro papo? Obrigado, Keller. Prazer enorme estar aqui. Muita satisfação em participar com vocês e, além de tudo, participar, né, de uma forma, vamos dizer assim, híbrida, né? Porque eu sou de uma geração, acho que acredito, sou o mais velho aqui do grupo. Isso é muito importante para todos nós, né? Termos essas discussões, esses diálogos e essas vivências intergerações. Eu acho que é isso que nos faz crescer a todos, né, em todos os momentos. Escola é isso, né, o tempo todo debatendo, discutindo com gerações que vão desde o baby boomers, como diziam, né, na década passada, no século passado, a geração alfa que hoje está em sala de aula. Obrigado pelo convite, estou aqui, espero contribuir. Vai ser um prazer, com certeza. E compondo essa mesa, tem alguém que já conversou comigo algumas vezes. Se vocês forem lá no YouTube da Editora do Brasil, vão encontrar papos nossos. Seja muito bem-vinda, Nara Vital, que é licenciada em Letras, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Viçosa e pós-graduada em Leitura e Produção de Texto pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. É professora de língua portuguesa e coautora de diversos livros didáticos aqui da Editora do Brasil. Seja muito bem-vinda, Nara. Muito bom conversar com você de novo. Oi, Keller. Oi, Regi. Oi, Dalton. Boa tarde a todos. Estou aí muito feliz com essa oportunidade de compartilhar aqui dessa mesa com vocês, de conversar um pouquinho, né, sobre o futuro dos nossos jovens, sobre essa transição, que todos nós aí já passamos e que estamos, às vezes, de repente, a gente também tem que mudar, né, de áreas, de profissão. Isso também a gente também precisa pensar, né, que a vida ela é algo que a gente está sempre se adaptando, né, a Perfeito. novas possibilidades, a novas o mundo está modificando de forma muito rápida e não são só os jovens que precisam estar preparados para essas mudanças, nós também. E como professores, educadores, nós precisamos ainda estar mais antenados, mais informados para realmente ajudá-los, pegar na mão, dar segurança para que eles caminhem também, né, com autonomia, exercendo protagonismo, né?
Então é isso. Muito obrigada, Editora do Brasil, pela oportunidade de trocar e de aprender também com os colegas. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por estar aqui, viu, Nara? Vamos lá. Aguarde um momentinho que o nosso papo já volta. A Editora Versa e a Editora do Brasil se uniram para criar uma revolução no ensino médio, o Versa Sistema de Ensino. Esse material, composto por 12 volumes, foi desenvolvido para atender às diferentes realidades e desafios do ingresso no ensino superior. O Versa integra componentes curriculares dentro das 4 áreas de conhecimento, proporcionando uma preparação completa para os vestibulares e o Enem. Mais do que um sistema, o Versa é uma estratégia de ensino de alto desempenho, alinhada com a Base Nacional Comum Curricular. Chegou a hora de preparar os seus alunos para brilhar no futuro com o Versa Sistema de Ensino. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como transformar a educação na sua escola. Pois então, no Arco 43 de hoje, nós vamos falar sobre esse desafio do vestibular e a transição do mercado de trabalho. O vestibular é um momento que pode ser bastante estressante para os estudantes. E eu tô lá dando aula com o ensino médio e é estressante. O terceirão fica assim, ó, a milhão. Com uma pressão enorme para alcançar bons resultados e conquistar uma vaga na Universidade dos Sonhos. Para ajudar nesse momento difícil de transição, vamos falar sobre a coleção Enem Vestibulares, uma metodologia exclusiva do Versa, sistema de ensino com materiais revisionais pré-vestibular que traz estratégias para os estudos nessa fase tão importante. Além do vestibular, vamos nos aprofundar na transição para o mercado de trabalho, as dificuldades ao buscar o primeiro emprego, desde a falta de experiência até a competição acirrada do mercado atual. Vamos compartilhar também visões valiosas e uma dose de inspiração, tanto para os jovens que estão navegando pelos desafios do vestibular e da entrada no mercado de trabalho, quanto para os profissionais que estão guiando esses jovens a alcançarem seus objetivos. Regiane Taveira, quero começar com você, como Bora lá. sempre. Você se lembra como que você estava no fim do terceirão, no fim daquele momento, falando assim, ok, 18 tá aqui, sou adulta, o que eu tenho que fazer, para onde que eu vou, como que você estava nesse momento? Eu acho que eu já comentei aqui que eu me atrasei um pouquinho, não é? Eu fiz o magistério e eram 4 anos. E aí, terminando ali o magistério, sem grana, né? Tenho vergonha de dizer, eu tinha que trabalhar para entrar na faculdade. Porque a gente não é, eu falo, eu não tinha aquela coisa de, eu vou entrar numa universidade pública. Eu nem me achava tão capaz. Olha que coisa, né? Eu não me achava, enfim. E aí eu pensava, tinha que juntar o dinheiro para entrar ali na faculdade. Já sabia o que eu queria fazer. Primeira faculdade já contei que foi educação física. E aí, aquela coisa de terminei o magistério, mas o magistério era automático, você já ingressava no mercado de trabalho. Falta professor, gente. Sempre faltou. Né? E aí você começa, né? Eu já contei aqui também, comecei a trabalhar com alfabetização de adultos numa igreja, enfim. E aí veio, trabalhei 1 ano, olha isso, né? Já entrei como professora eventual na rede estadual, e aí eu fui pensar no vestibular. Falei, bom, preciso, né, ir para a universidade. Mas pensa, eu já tinha, eu brinco e falo, eu estava tão à frente do meu tempo, era um negócio tão, eu não via muito a idade, entende? Uhum. Eu via o que eu tinha que fazer, eu já tinha o meu trajeto todo organizadinho. Então, eu vou fazer isso, bacana. depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Eu falo que, né, brincadeira, mas pobre não tem muito o que pensar, não, tem que correr atrás. A vida acontece, Eu né? A tinha gente que vai lá. atrás, gente, era um furacão, não é? E é o que eu falei, eu sempre fui assim, então eu tinha tudo traçadinho. Então fui, prestei o vestibular, já estava trabalhando, tinha grana para pagar. E o mais incrível, eu prestei numa faculdade aqui em São Paulo, na época, né, a antiga OSEC, ela era uma das melhores em educação física e odonto. E eu prestei lá, passei, né, paguei o primeiro ano, mas não era tão simples como eu pensava. Consegui na época, que hoje é o tal do FIES, o crédito educativo. Então, assim, tudo ali programadinho. Depois eu já vou estar formada, vou poder pagar, entende? É que, assim, hoje eu vejo, assim, a vida faz isso com a gente, não é? Eu vim de uma família que eu tinha que ser forte, tinha que ser dura, tinha que planejar, tinha que me organizar. Hoje eu vejo minha filha totalmente diferente.
não é? Quando foi prestar vestibular, toda nervosa, ainda nem tinha um trabalho. Então, é diferente, mas assim, é que eu falo, minha mãe fala, né, que eu sou ímpar. Eu falo, não tem como, eu tinha traçado aquilo. Então, quando você fala, Rê, como que você se viu ali aos 18? Eu entrei com 21. Ah, você sente Entendeu? que a vida foi levando e você foi lidando com isso, né? Com E eu alguma. acho que eu estava preparada para aquilo também, Perfeito. entende? Essa é Eu uma já boa. sabia o que eu queria, eu não tive dúvidas, eu sempre comentei isso aqui, né? Já tive os meus momentos que nem, olha, o podcast hoje é uma transição, né? Uma coisa que a gente faz aqui há 5 anos, eu aprendendo com você aqui o tempo inteiro, não é? Mas também foi uma mudança. Mas eu digo assim, eu tinha muito traçado o que eu queria. E acho que a Perfeito. idade ajudou muito. Isso eu não Olha posso aí. negar, não. A gente pode conversar um pouco também sobre objetivos, né? Eu quero ouvir o Dalton também. Dalton, quero ouvir muito como foi para você esse momento de mercado de trabalho. Chegou, né? É a Então, faculdade, universidade, chegou. Como foi? acho que essa situação de escolha de trabalho, né, é o ponto mais difícil que todo jovem formando passa. Quase sempre você não sabe o que escolher, correto? Uhum. Quase sempre você tem dúvida na profissão, ainda mais na época que eu nasci. Né? Eu tenho, acho que praticamente sou o único aqui que nasceu no século passado, vamos dizer assim, em termos de estrutura, de tecnologias. Então, quando tem uma história parecida também com a da Rê, eu nasci e me criei na fazenda até os 11 anos de idade, literalmente na fazenda. Estudei todo o primário naquela época e depois tive que fazer o êxodo, né, rural, urbano, para poder estudar numa pequena cidade. Depois, em 1986, me mudei para Goiânia, que era a cidade mais próxima que eu podia ter acesso à educação, né, e entrar na universidade. A primeira escolha foi meio que por influência, né? Papai dizia 3 coisas, tinha que ter um médico, um advogado e um padre. Então, ele conseguiu fazer meu irmão ser advogado e nessa influência eu também fiz o vestibular para a faculdade de Direito. Passei, cursei 6 meses e cheguei à conclusão de que aquilo não era a escolha correta para mim. Então já foi o primeiro dilema. Eu vivi isso na pele de que a escolha, né, que o mercado de trabalho nem sempre pode ser feita por influências, tem que ser por aptidão, tem que ser por prazer, por dedicação, por amor, né? Mas em muitas situações ocorrem isso, as pessoas são influenciadas pelo núcleo familiar, pela questão, né, muitas vezes até hoje, na geração que a gente vê hoje em dia, eles são influenciados pela questão de status, de dinheiro, de remuneração. Isso também é um fator que tem que ser considerado, mas não pode ser levado de forma preponderante. E sempre quis fazer química. Aquilo era um choque para 1990, né? Porque em 88 eu entrei na faculdade de Direito, em 89 abandonei, em 1990 eu fiz vestibular de novo na Universidade Federal de Goiás para o Instituto de Química. Até hoje, meu pai, aos 78 anos de idade, ele não sabe ao certo o que é um químico. Né? Esse curso não existe, mas foi um local onde eu me encontrei, onde eu me realizei profissionalmente. Eu não escolhi ser professor, eu fui escolhido, né, para ser professor fazem 33 anos. Há 33 anos eu estou em sala de aula, estou com 53 e entrei aos 20 em sala de aula por convite de alguém. E aquilo ali foi um fascínio para mim. Aquilo não foi escolha. Eu não fiz química para ser professor. Eu nasci, né, com o dom de ser professor e desde o meu primeiro ano no ensino médio, onde eu estudava de forma desenfreada, porque era a única escolha que eu tinha, entrar na faculdade, eu já fazia minhas aulas particulares e me sentia bem fazendo aquilo. Então, quando eu fui lançado na faculdade de Direito, eu percebi que aqueles códigos penais ou introdução ao estudo de direito, que eu me lembro até hoje do livro, eu não conseguia ler um parágrafo, entender, compreender, eu não conseguia discernir o que estava escrito ali. Mas eu pegava fórmulas matemáticas de química, aquilo brilhava no meu olho, né? Era coisa que eu tinha paixão. Então, acho que é um tema que, se a gente fosse debater aqui, nós ficaríamos talvez 2 horas discutindo, né? Como fazer essa geração atual, essa geração alfa, ter essa escolha de forma acertada, sendo uma geração
muito rápida, muito imediata, muito cheia de informações, né? Muitas vezes não tem muito conhecimento, mas as informações estão aí jogadas à frente dela, basta um clique que ela tem acesso ao mundo inteiro. E, na maioria das vezes, eles têm dificuldade durante o ensino médio inteiro e, assim como eu também, acabam fazendo um semestre, um ano e, posteriormente, mudam de curso. É um tema que é polêmico, é de debate, precisa de muita discussão e de orientação, tanto lá no ensino, né, Funde 1, Funde 2 e médio, na educação básica. São fases que a cada ano todos devem ter a sensibilidade de perceber onde é que existe um dom naquilo ali. 2 irmãos ou 2 irmãs, ou um casal de irmãos, muitas vezes tem um médico e às vezes tem um ator ao lado. Muitas vezes tem um químico e às vezes tem um astronauta, mesmo que no Brasil seja muito difícil ter esse sonho, realizar esse sonho. Mas é assim, a educação é um ambiente que a cada ano eu me torno um ano mais velho e meu estudante, meu aprendiz, o meu mentorado, vamos dizer assim, acho que hoje esse é o termo mais correto, está na mesma idade e até um pouquinho mais jovem, mas eu tenho que aprender a aprender com essa geração, senão eu não consigo ensinar. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Eu já gostei muito da sua fala, Dalton, porque está evidenciando tanto alguns desafios que os estudantes enfrentam hoje em dia, como essa ânsia, essa insegurança quanto ao futuro do mercado de trabalho, pela velocidade que tem, as dificuldades de atenção, que é um problema que eu estou vendo cada vez mais professores, especialistas da área, conversarem sobre, né, como a gente consegue trabalhar essa atenção, essa informação, como que eu transformo essa quantidade de informação em saber, e também já apresenta também alguns desafios dos educadores, que eu acho que esse é um ponto que muitas vezes nos pega. Porque como professor, eu fico também meio assim, eu falo, será que o que eu estou fazendo tá funcionando? Porque parece que eu demoro para descobrir. Na verdade, a gente não demora, né? Mas a gente fica naquela ânsia do resultado e fica, como é que vai ficar? Será que vai funcionar? Será que eu tô ajudando essa geração agora? Como que vai funcionar? São questões que também nos afligem, né? Exato. É uma geração muito rápida, Keller. Se você pegar os adolescentes, os jovens, né, que estão aí na fase de 15, 16, 17 anos, que estão saindo do ensino médio e buscam o ingresso na faculdade, é uma geração que tudo para eles não podem demorar mais do que 2 cliques, né? E aí você está diante do primeiro problema, que é a gestão de tempo. Para eles, as coisas têm que acontecer de forma muito imediata. E o ingresso numa grande universidade, ou até mesmo na faculdade dos sonhos, né, nem sempre é de forma muito rápida. A gestão de tempo é o primeiro fator que eu vejo como algo muito limitador da geração que eu enfrento hoje. Na minha época, o tempo era muito maior porque o conteúdo a ser abordado era muito menor. Também a gente tem que pensar que tempo não é só o fato de se estudar. Hoje, o que se aborda, né, nos vestibulares, nos exames, no ensino médio, até mesmo crítica própria dentro da química, existem assuntos que são irrelevantes para a formação cidadã, mas um determinado vestibular aborda aquilo. E quando você soma todo esse pacote de conteúdos, você vê que é algo inimaginável explicar isso e revisar isso em 360 dias, na verdade 200 dias letivos, né, quando a gente vê assim. Então, esse volume exagerado de informação que se põe diante de um candidato, de um estudante, né, isso leva ao primeiro desafio, que é a gestão de tempo. O que é que eu tenho que estudar, o que eu devo priorizar, como eu estudo, de que forma esse conteúdo é abordado, qual a relevância que esse conteúdo tem para mim, para eu ingressar numa USP ou para eu ingressar na Universidade Federal, né, do Paraná, que são vestibulares próprios, né? Ou para ingressar no Enem. O Enem é um sistema mais democrático, mais justo, com conteúdos mais enxutos, mas é o Enem, nem todos adotam o Enem. Então, são desafios assim que desmotivam o aluno. Talvez um ponto aí, não um desafio. Você gerir tempo, controlar a pressão, ansiedade, ministrar um conteúdo extenso e, mesmo assim, motivar o estudante, né? Porque diante de tudo isso você fica extremamente desmotivado. E quando você olha para a concorrência, vai para a USP,
300 candidatos para uma vaga. Aí é que você fala para ele, além de tudo isso, motivado, você está diante de uma competição extremamente acirrada. Não pode pecar em quase nada, né? É uma luta que também nos traz ansiedade, né? Nos traz estresse. Tudo aquilo que é desconhecido, para mim, eu me sinto estressado, né? E às vezes a batalha do conhecimento é um estresse constante. A cada dia você tem que lutar para entender uma forma mais prática, mais branda, mais harmoniosa de passar aquilo de uma forma prazerosa, porque o estudo é tão doído, né? Tão duro se você sentar e se dedicar ao estudo, que você tem que achar metodologias de forma mais organizadas, mais prazerosa para o aluno. Perfeito, perfeito. Eu quero ouvir também você, Nara. Quero saber como foi para você esse processo de sair do ensino médio, ir para uma universidade, encarar o mercado de trabalho, e eu ainda acrescento mais um ponto, porque na conversa com o Dalton ele evidenciou alguns problemas, algumas questões, algumas pressões, alguns desafios que nós temos. E eu queria saber também, para você, na sua análise, quais são as pressões que os nossos estudantes estão enfrentando. E eu sei que uma delas sempre é as famosas redações, né? Os textos que eu vou fazer, a redação nota 1000, que é uma área que você é pós-graduada, né? Desenvolve trabalho, desenvolve material em cima também. Mas antes, como foi a tua experiência? Nossa, Keller, fui assim, viajando, escutando as narrativas dos colegas e assim, me identifiquei demais, me vi neles, né? E é legal quando a gente percebe que naquele momento a gente não está sozinho, né? E exatamente acho que um dos desafios dos estudantes também é reconhecer que ele não está sozinho enfrentando os desafios, né? Que todos estão também na mesma situação, de desejo de ingressar na universidade, de alcançar, né, os objetivos. Para mim, ser professora sempre foi um sonho. E aí eu te falo que desde pequenininha, a minha mãe sempre contava que eu não brincava de casinha, eu brincava de dar aula para as minhas bonecas. Eu colocava as bonecas sentadinhas e a minha mãe era alfabetizadora, né? Ela já era professora. Então, o ambiente ali da escola, minhas tias também. Então, assim, eu cresci no ambiente da educação, né? Que ali as pessoas mais próximas já eram educadoras e eu admirava essas mulheres, assim, de forma muito profunda, achava lindo vê-las dando aula, ensinando. E minha mãe, como alfabetizadora, eu já comecei assim, de pequena eu já ajudava ela a fazer aquelas fichas com o ABC, né? Então, para mim, essa decisão na hora de escolher uma profissão foi algo que foi muito natural para mim e foi prazeroso fazer essa escolha e optar pelo curso de letras, né? Também, quando estava estudando, fazendo a graduação, eu já tinha aquele desejo assim de ir para as escolas. E eu já assim, como eu comentei, né? Já antes de ingressar na faculdade, eu já dava aulas, né? Eu já era professora, trabalhava em escolas infantis, né? Lecionando para crianças. Então, mas o meu ensino médio foi um ensino médio um pouco atípico, porque como eu cresci num ambiente voltado ali, muito imerso na alfabetização, na educação, chegou ali no ensino médio, quando e eu entrei muito jovem no primeiro ano, né? Eu entrei com 6 anos, então me formei muito cedo ali para fazer aquela transição dos anos finais para o ensino médio. E assim, não sei se foi imaturidade naquela época, que a gente tinha vários, não sei se, eu acho que os colegas vão se lembrar, né? A gente tinha, hoje também tem, mas isso era mais comum na minha época, ali nos anos 90, quando isso aconteceu. Nós tínhamos magistério, administração, contabilidade, cursos assim. E eu não sei por que, naquele momento, eu achei interessante fazer administração no meu ensino médio. Então, eu também sou formada em técnico de administração de empresas. Veja bem. Eu tinha disciplinas normais, né, do currículo ali, português, matemática, mas eu tinha disciplinas assim como estatística, contabilidade, teatro, sabe? E isso foi fantástico para mim. Quando eu terminei essa etapa,
o curso eu sempre fui muito apaixonada com literatura, com língua portuguesa, com arte, e na hora de escolher o curso, nada que ver, né? De administração, de técnica de administração, eu fui para letras. Mas é porque, assim, em todo o meu percurso, em toda a minha vida, eu estava imersa no ambiente de escola. Então, assim, o mundo da alfabetização, da educação, era muito presente na minha vida. Sabe? Então, assim, conheci Magda Soares quando lá eu estava, né, a nossa musa do letramento, né, da alfabetização, conheci, assim, nessa época do ensino médio, né? Então, sempre muito presente. Então, a decisão de dar aula, de ser professora, sempre foi algo que já estava, assim, meio que predestinado, né? E quando no curso de letras, eu poderia optar por uma licenciatura também em língua estrangeira. Aí eu fui um pouco estrategista, sabe? Porque eu observei que nós tínhamos muitos professores de inglês, mas não tínhamos muitos professores de espanhol. E aí eu optei por estudar também a língua espanhola. E já no segundo período, comecei a dar aula de espanhol, né, em cursinhos de Belo Horizonte. Isso foi fundamental, né, para mim, para o desenvolvimento do idioma, essas práticas de estágio. Então foi isso, assim, essa foi uma trajetória, né, essa minha construção aí da minha formação profissional. Então, nessa minha trajetória, né, nesse meu percurso de formação, eu vivi, claro, algumas pressões, insegurança, né, eu venho também de uma família, né, um pai aposentado, a mãe alfabetizadora, mas livro nunca faltou na minha casa, né? Então, assim, tinha as minhas ansiedades, eu tinha aquela pressão também para ingressar na universidade, mas eu acho que eu nunca vivi isso da forma como a gente vive dando aula, né? Quando a gente está ali em convívio, em contato com os estudantes, lidando com eles diariamente. E, assim, a insegurança e motivá-los, eu acho que é o mais importante, né? Incentivar, dizer que é possível e também acalmá-los, sabe? Deixá-los mais tranquilos às vezes, né? Mas não é falando, olha, se você não passar, não vai acontecer nada, tem outro ano, né? Mas é incentivar, é acolher, compartilhar também momentos, incentivar também fazer outras coisas, assim, não só ficar estudando, né? Saber que a gente também precisa de inserção cultural, né? De convívio com os amigos, com os colegas, né? É uma geração que, sim, quer tudo com muita rapidez e algo também que nós precisamos considerar é que essa garotada que está no ensino médio agora é uma garotada que passou ali uma transição na adolescência na pandemia, né, isolada. Sim. Então, a gente ainda tem essa variável aí a mais, né? Esses jovens que estão no segundo ano hoje em dia, eles passaram seus 13, 12 anos de idade na pandemia. E a formação emocional de uma pessoa nessa fase é muito importante. Então, lidar com as emoções desses estudantes, acolher esses estudantes, entender os seus desejos, né? E a empatia, em primeiro lugar, né? Acho que isso. Perfeito, perfeito. Não, eu gostei bastante e tem um ponto que eu me identifico com todas as falas que foi colocada aqui, né? A minha formação foi um pouco mais recente, mas eu peguei o primeiro ano, vou corrigir, eu peguei alguns dos primeiros anos em que o Enem começou a se estudar se você ia utilizar o Enem pelas universidades, como que ia se utilizar ele. O comecinho. Então eu lembro que você tinha que pesquisar sobre as bolsas, os vestibulares eram específicos para cada universidade que tinha esse processo, e eu nem sabia como funcionava uma universidade pública ou uma universidade federal, ou onde tinha, ou como se fazia para acessar. A minha realidade também, nesse primeiro momento, foi das universidades particulares, principalmente porque tinha toda uma questão de acessibilidade também, daquilo que está próximo da minha casa, né? Nunca tivemos condições para enviar para longe e eu nem sabia, por exemplo, que universidades como a USP, né,
Unicamp tem programas que servem para auxiliar pessoas que estão vindo de grandes distâncias e por aí vai. Então eu era realmente bem desconhecido para mim. E aqui eu acho que é onde tem um primeiro ponto que também o professor pode lembrar. Pesquisar isso e ajudar a explicar isso para os estudantes é algo que é Perfeito. muito importante. Então, é um ponto que sempre que eu estou dando aula na rede estadual, por exemplo, de São Paulo, eu sempre lembro a galera, falo, não, tenta, vamos tentar, tem como, tem mecanismos lá dentro para te manter, para você estudar. A universidade quer que você estuda, então lá dentro tem formas. Ah, mas será que eu consigo? Será que dá aquilo? A gente pode dar uma olhada, nós vamos dar um jeito, lá dentro tem bolsa, lá dentro tem trabalho, tem estágio para você fazer, para ajudar a sustentar, porque era uma informação que me faltava muito. E uma outra questão que foi muito falada aqui também é que nós quatro, né, nós estamos num ponto muito privilegiado, que é o ponto de quem já passou por essa etapa. Então a gente consegue olhar para ela com um pouco mais de tranquilidade. Isso para o estudante que vai ouvir esse programa, ou para o professor que está ouvindo, lembra teu estudante disso também. Que enquanto você está lá, no olho do furacão, no BO acontecendo, pode parecer muito grande. Mas aos poucos, a gente vai indo, a vida acontece, né? Traça seu objetivo, faça o melhor que você pode e a gente vai seguindo. E uma hora, quando você olhar para trás, parece que os pontos foram todos ligados, né? Foi tudo certinho. Parece que você consegue ver um sentido, ver uma mão agindo naquele processo. Que pode ter, pode não ter, mas é porque a gente passou pela principal etapa, né? Acho que esse é um outro ponto importante. Porque realmente, eu olho para vários acasos que aconteceram que permitiram que eu me formasse e que eu tivesse por aqui, que são muito importantes, inclusive para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu já trabalho com podcast, estou me envolvendo com podcasts há alguns anos. Na Editora do Brasil, a gente está aqui há alguns anos já, trabalhando juntos com esse projeto maravilhoso. E casou de eu me formar como podcaster e professor. Casou de estar aqui e a gente está tendo essa conversa hoje, né? Eu tenho técnico em teatro da época de estudante, né? Consegui tirar o DRT, técnico em teatro, atuei algumas peças, mas foi só isso. Então, acaba tendo um outro uso em outros momentos. Isso também é para lembrar que tudo vale a pena, sabe? Se a nossa alma não é pequena, tudo vale a pena nesse processo também. Acho que é legal a gente dar essa leve tranquilizada no nosso estudante também. Gente, professor, colega educador, tranquilizar não é relaxar, né? Vamos falar para ele que você pode ficar tranquilo, É pode respirar, importante. as coisas você vai encontrar um sentido nesse caminho, vamos lá, mas a concorrência tá ali, a vaga tá lá, o lugar precisa, né? Você tem que ir atrás dele. Tô falando bobeira, Rê? Você acha que faz algum sentido? Não, não, escutando a todos vocês aqui, a gente começa a pensar justamente naquela coisa que eu sempre falo o tempo todo. O Dalton estava falando da idade, eu tenho 51, nós estamos ali, ó. Então, 30 somos da anos de mesma rede, geração. 30 anos de Eu rede não tenho estadual. 51 não, hein? Eu tô ali, ó. Falta alguns meses. Todo mundo fala, Rizone, mas você não fez ainda. Mas, gente, falta pouco agora. Já tá aí. Não, meio século eu já tô nele. Já foi, aliás, já fui pro segundo. Enfim, não é? Mas a gente pensando o quanto é importante, né, Kelly, quando a gente vai ouvindo essa questão da autonomia, da empatia, de ser protagonista. Eu ensino isso desde sempre. Sim. Não é? Eu vou pegar lá os pequenos na educação infantil, tenho que entender como professor de educação básica todas essas etapas. O que acontece na educação infantil nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, para quando esse cara chegar lá, se ele passou por mim, que sou lá dos anos iniciais, o que eu tinha que fazer para ele ter tudo isso lá? Porque não dá para se pensar só no processo lá no final deste processo, né? Ao final, não adianta mais. É por isso que o aluno vai ficar ansioso, vai ficar nervoso, faz parte, mas se ele tiver um pouquinho melhor, e a gente puxando sardinha aqui para a escola pública, que ela tem que ser boa, não é? Ela precisa ser boa, ela tem que ser de qualidade, não é? Porque a gente sabe que não é assim. Na hora que você vai disputar uma vaga, não é democrático. Quem veio de uma escola privada, ele tem muito mais oportunidade. Mas não é impossível, a gente tem que melhorar a educação pública. Né? Não é só o professor e a professora, eles sabem que eu não estou falando deles. Políticas públicas, né, melhores salários, investir mesmo, não é? As formações iniciais, as formações em serviço, para que a gente ajude esse aluno Bons e essa aluna. materiais.
Isso, bons materiais, não é? Não é qualquer coisa que você pode jogar na mão do aluno e falar que é material. Enfim, tem coisa que eu não posso falar, né? Senão eu sou exonerada. Deixa eu ficar quieta. Mas a gente fala, não tem como. Mas acho que você também tocou num ponto fundamental: bons materiais, não é? Formação desses professores, que tem gente, né, tão gabaritada aí para fazer, para a gente conseguir ajudar o estudante chegar lá no ensino médio com menos problemas, não é? Perfeito, perfeito. Eu quero aproveitar e puxar uma questão para você, Dalton, porque nessa sua fala inicial teve um outro ponto que eu achei que foi muito importante. E em todas as nossas falas teve um tiquinho disso. De novo, nós estamos numa posição privilegiada de quem já passou por essa etapa, a gente está numa outra etapa agora, né? Então, o professor, quando for conversar com o seu estudante, relembre desse ponto. Mas todos nós que estamos aqui já tínhamos uma ideia do que fazer. Quando eu fui para fazer história, que foi a minha primeira formação, eu estava em dúvida entre jornalismo e história, porque eram duas áreas que eu sentia que eu tinha facilidade. Eu sabia que eu não fui sempre um bom aluno para conseguir ir para medicina. Não quer dizer que eu não podia fazer medicina um dia, só que eu não sabia nem qual era o caminho. Mas digamos que eu soubesse o caminho, eu talvez precisasse de alguém que olhasse para mim e falasse assim, beleza, você pode conseguir, mas vamos melhorar a matemática, vamos melhorar a compreensão disso, sua compreensão de biologia ainda não está ideal, né? Então, você tem um tempo para chegar lá. Tem um tempo, tem um processo. Quando eu olhei para jornalismo e para história, eu me senti mais próximo, porque são duas questões que eu sempre gostei, inclusive filosofia, que foi a minha formação um pouco depois. Então, meio que eu já senti um pouquinho do que eu gostaria de trajetória, e é um ponto que nós todos conversamos aqui. Houve aquilo que talvez a família quisesse, talvez a sociedade apontasse, né? Mas também sempre houve aquilo que nós tínhamos alguma facilidade, tínhamos alguma proximidade, e que também, por bater uma paixão, a gente vai para esse caminho. E, de novo, é sempre importante bater uma paixão, porque vão ser anos, né, estudando aquele Uhum. assunto. Você gostar dele facilita muito esse processo. Então, eu queria perguntar qual que é o teu olhar, Dalton, quando a gente fala sobre o jovem ter uma ideia, pelo menos uma noção do que quer de carreira, do que gostaria de trajetória profissional, do que gostaria, de qual instituição de ensino gostaria de trabalhar, gostaria de estudar, gostaria de se afiliar, porque é uma forma também de você entender que processos você quer, que processo você pretende seguir. E, de novo, Sim. não estou nem falando isso como uma certeza absoluta, porque Uhum. nós não sabemos quais empregos vão surgir nos Exato, próximos 5 anos, nem quais vão sumir. A gente não tem essa noção, exatamente. né? Então, como que você vê esse processo? É um processo tão amplo, Keller, que o caminho que a gente encontra hoje em sala de aula é tentar individualizar cada um dos estudantes. Não dá mais para trabalhar de forma generalista, como eu É fui verdade. trabalhar. Hoje o olhar individual ele tem que estar atento a tudo, né? Existem algumas profissões como direito, medicina, engenharia, né, que elas vão exigir sim o diploma, a graduação, a pós-graduação numa grande universidade ou em qualquer universidade, mas é necessário ter o diploma. Mas também existem novas profissões que sequer valorizam o diploma. Se você caminhar para o lado das ciências, tecnologias, né, o designer, os projetos gráficos, o podcast, que eu tenho certeza que vai virar uma grande profissão, hoje já é uma grande profissão no mundo inteiro, né, o que manda nesse mercado é o portfólio, é a experiência, é a vivência, é o ato de você ter contato com a arte, né, que te ajudou para caramba em termos de desenvoltura, de apresentação. O teatro ajuda muito, né, diversos setores, diversas profissões. Então, olhar para um candidato hoje, para um estudante, né, que está ali no seu terceiro ano de ensino médio e dar uma certeza para ele de que ele tem que fazer tal coisa, é muito arriscado, né? Existem hoje, a gente já emprega algumas técnicas, né, que a gente chama de mentorar o aluno, e esse mentorar é quase que um trabalho de psicanálise, né? Você fica ali ouvindo, tentando puxar a Verdade. pontinha daqui, pontinha dali, para tentar achar um caminho, né? Porque é muito difícil você virar para a pessoa e falar, eu acho que você deve fazer isso. Isso é um achismo, né? A gente não consegue julgar nem as dores e as dificuldades, né, que a gente tem dentro de nós mesmos, muito menos escolher um caminho, né? Eu tenho duas filhas que estão
na faculdade, uma desde os 4 anos falava que queria ser aquilo, e hoje é aquilo, está terminando a faculdade. A outra passou de astronauta a rock and roll, ela queria ser, e hoje está na área de exatas. Então, como olhar para um estudante, para um candidato que está ali sentado, passivo, às vezes tímido, retraído, né? Todo introspectivo no mundo que ele almeja, que ele deseja, e você tentar diagnosticar alguma coisa. Tem que ter conversa. Hoje as salas de aulas elas são muito mais produtivas quando você cria um vínculo, claro, de respeito, né, de hierarquia ali dentro, porque não há essa coisa de, eu pelo menos sou dessa geração, não existe um elo de amizade, existe um elo de hierarquia, de respeito, de contribuição, né, de um para com o outro ali dentro. E você consegue ter um mínimo de contato com o aluno. E o contato é o que você gosta, o que você faz, qual a dificuldade você tem, qual a pressão que você enfrenta, o que você quer, né? Porque com poucas respostas, depois de anos, a gente vai filtrando essas agilidades, essas habilidades, a gente consegue perceber algumas coisas no indivíduo, na pessoa, mas não dá o certo para virar para ele e dizer você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, ou você tem que fazer química. Dá para se trilhar algum caminho. Eu tenho e tive, né, há 2 anos eu tive um estudante que teria que fazer o curso de Direito para dar continuidade à questão familiar, mas que eu trabalhava e trabalho até hoje como analista de gamers. Um jovem de 17 anos, já que faturava talvez até igual um advogado ou mais, mas que a profissão dele era gamers, ele analisa os gamers em várias empresas no mundo e fala, aqui está furado, aqui não está legal. E eu perguntei para ele, eu tive a oportunidade de perguntar, e o que você quer ser? Analisar código ou que você quer analisar código de direito ou código de internet? Ele falou assim, professor, se eu fosse escolher mesmo, eu quero o código de internet. Eu falei, cara, então é isso que você tem que ser. Faça, se você acha que deve fazer o curso de direito, faça, mas você não vai ser feliz lá no curso de direito como você é feliz exercendo a sua profissão aqui. E onde quer que você esteja, se você faz aquilo de coração e de alma, vencer você vai vencer. Dinheiro, salário, status, reconhecimento é uma consequência daquilo que você faz bem feito. Né, de um servente de pedreiro a um médico esteticista que faz uma cirurgia e repara, né, hoje na ansiedade do mundo da estética, e repara o rosto, né, a face de uma pessoa, se ele faz bem feito, faz com amor, o reconhecimento virá, o dinheiro é suficiente, a sociedade vai te reconhecer como um grande profissional. Então é isso que eu vejo. Hoje o olhar para cada um dos estudantes que a gente tem é quase de mentor, é tentar entender as dificuldades, a partir daquelas dificuldades, tentar trilhar algumas estratégias para levá-lo ao sucesso. Dentre elas, um planejamento de estudo eficiente, uma recorrência daquilo que ele quer, uma análise estratégica da prova onde ele quer enfrentar. A partir desse ponto, treinamento, 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 treinamento e treinamento. Aí vou usar uma frase, né, do Gustavo Borges: é fácil nadar 10 metros, mas treinar 100 todos os dias, por 20 anos, tem que amar. Senão, você não vai executar aquilo com o coração. É isso, eu acho que eu vejo. É o olhar individual de cada um. Perfeito, perfeito. Quero ouvir você também, Nara. Como que você pensa essa questão de como que eu me direciono, né? Para onde que eu vou? Qual a minha relação com a ideia daquilo que eu gostaria de fazer? E que dicas que você tem para os jovens conseguirem se preparar para esse processo do vestibular, com essas muitas dúvidas do que eu posso fazer, que caminho seguir, né? Que eu olho para frente e eu só vejo uma possibilidade de futuro, mas às vezes não consigo encontrar o caminho, que, de novo, nós estamos num ponto um pouco privilegiado, né? Que a gente traçou esse caminho, então a gente consegue olhar para trás e falar assim, olha, tem sentido, tem caminho, tem como, né? Tem jeito. Como que você vê esse processo? Então, Keller, inspirada aí nas palavras do professor Dalton, eu fiquei pensando muito na relação que o lugar que a gente ocupa na vida desses estudantes e como que a gente está ali mediando as relações entre família e escola. Porque realmente, muitas vezes, né, aquilo que o estudante quer não é o que a família quer, né? E
pensar também nas realidades, que quando você atua numa escola particular, você tem um grupo de estudantes, se você atua na escola pública, você tem outro perfil de estudante. Então, assim, como que nós vamos contribuir, ajudar o estudante a se posicionar diante escola, sociedade e família, a gente também precisa ter claro quem é o nosso estudante, o lugar que ele está ocupando, né? E aí também quero voltar a uma fala sua lá atrás a respeito, né, quando você falou de instruir os nossos estudantes a ter acesso, né, porque muitas vezes eles não sabem. E aí, pensando nesse perfil desse estudante da escola pública, é sempre ajudar esse estudante a ter experiências, a experimentar, né, diversas áreas, E aí eu puxo um pouco também para a minha área, né, da literatura, que muitas vezes a gente consegue experimentar e vivenciar muitas dessas realidades a partir da literatura, mostrar para ele que ele pode se sensibilizar para as suas escolhas, se tornar mais humano, empático a partir da literatura. Então, eu uso, né, nas minhas aulas, né, na minha interação, a literatura, a arte, para deixá-lo mais sensível às decisões, deixá-los mais tranquilos. E penso também, Keller, e aí eu falo que ano passado, e um pouquinho deixando, eu tive a experiência de estar no lugar de família, né, que acompanha um concurseiro, né, do Enem, como que seria a palavra, né? Um vestibulando, mas para quem está no Enem, qual palavra seria? Um candidato. Um candidato. Candidato, Um perfeito. candidato, né? Então, assim, eu pude acompanhar como que é esse processo, assim, como família, né? Porque é diferente, é muito diferente quando Imagino que você é seja. professor e quando você é família. E aí, hoje, para participar desse podcast, eu perguntei a essa pessoa assim, olha, o que eu fiz ano passado que não contribuiu? Eu, assim, foi forte, né? Eu fui corajosa. O que eu fiz que não te ajudou? E, assim, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, muito feliz com a resposta, porque ela me disse assim, não, você ajudou, o tempo todo você ajudou, mas saber que eu podia te decepcionar era difícil para mim. Nossa. Saber que eu poderia decepcionar era difícil, né? Assim, então, lidar com a decepção para os jovens é difícil, mas é para todo mundo, né? Quando que a gente está preparado para encarar uma decepção, uma frustração? Aí eu penso assim que a gente precisa ajudar e mostrar que é possível se reerguer, é possível criar plano B, C, ter esses planos traçados. Então, assim, nas escolas, tanto particular quanto pública, a gente precisa urgentemente também expor os nossos estudantes a diversas situações de aprendizagem para ele poder conhecer. Então, feiras de aprendizagem também, feiras de conhecimentos, né? A gente vê algumas realidades de algumas escolas, né, até públicas, os colégios federais, né, que os professores ali têm dedicação exclusiva, que os professores precisam, faz parte de suas atribuições pesquisar e envolver os estudantes nas pesquisas. Então, assim, há muita coisa boa acontecendo e a gente pensa novamente a palavra e acesso, né? Por que nem todo mundo tem acesso a essas oportunidades, a essas experiências, a essas relações, né? Então, assim, acho que ajudá-los a entender que o fracasso não é também o fim, né? Assim, o fracasso às vezes é só uma etapa e que pensar aí também agora né, na minha área de conhecimento, o que é o fracasso, né? Por que não, né? Assim, naquele momento, se eu não alcançar aquela vaga, eu fracassei, eu só tenho 19 anos, eu só tenho 18 anos. Que forte isso, né? Que forte falar. Uma vez eu brinquei com um aluno, quando, né, assim, no terceiro ano, eu falei, olha, vocês são muito jovens. Se eu ainda acho que eu posso errar muito, por que vocês não podem, né? Então a gente está sempre cobrando que acertem, que acertem, que acertem, que tenham sucesso, né? Mas é claro, não podemos nunca deixar de lado
a preparação. E também perguntei, né, a essa candidata o que nós fizemos, o que nós como família ali fizemos que ajudou, né, que Uhum. contribuiu com o êxito, porque sim, ela alcançou o sonho dela, né, entrou Olha que na bacana. universidade, arquitetura, muito concorrido, né, e aí ela disse, vocês me deram condições para eu estudar. Mas só que quando ela disse condições, não foi só condições materiais, né? Ela disse assim, vocês respeitaram o meu espaço, né? Vocês entendiam que quando eu estava com o livro aberto, não era para me pedir para ir ali na padaria, comprar pão, né? Então, são pequenos detalhes, né? Que a gente também... E isso, como autora, sabe, Keller, produzindo materiais, muitas vezes a gente precisa ali colocar e envolver o professor para que o professor acione as famílias, né? Dê dicas às famílias. Por isso que eu falo, nós, professores, estamos aí nesse meio, né? Mediando e no meio de uma relação entre família, escola, estudante, e precisamos orientar também as famílias, ajudar esses jovens em suas decisões e a entender que, às vezes, não alcançar um sonho não é um fracasso. Né? Perfeito. Nossa, Nara, eu adorei essa sensibilidade de Também. trazer esse traço da família também, porque no caso eu não tenho nem um filho, nem um sobrinho em idade de vestibular, então é uma pequena característica que me foge, né? Acaba que eu estou sempre observando enquanto professor. Mas realmente, se você tem a família como um agente que não está trabalhando a favor, ou que não compreende a importância, ou que não entende os desafios desse momento, você tem um agravante maior ainda Uhum. uma variável, né? Maior nessa somatória toda. Rê, o que você está achando do papo? Já pensando aqui, fazendo aquele link, né, do quanto é importante o projeto de vida. Trabalhar Verdade, isso na escola, o professor verdade. ter essa relação, porque você faz com que seu aluno ali se torne único, porque cada um tem um projeto, não é? E é uma disciplina que eu gosto muito, aliás, Keller, você que foi falando, porque você trabalhou com ela, né? Alguns Continuo colegas trabalhando. hoje, então, tem hoje um amigo também de filosofia que trabalha com essa disciplina, e o quanto eu vejo potencial nessa disciplina, justamente para esse tipo de ajustes, não é? É possível, você vai se decepcionar, sim, nem tudo é flores, mas olha que existem outros caminhos, dá para ir, né? Você vai abrir, você vai dando na verdade, uma amplitude, né? Você vai conseguindo mostrar outras coisas Sim. e ir contribuindo, então, aí nestas escolhas. Mas falando aqui, você fala que não teve ninguém aí, né, na idade de vestibular, e a minha filha, ela que dizia que ia ser médica, eu já contei isso aqui, e aí um dia eu falei, bom, você quer ser? Eu não tenho grana para pagar, né, anos de vestibular, enfim, de vestibular, né, você vai lá fazer, então, enfermagem, se você gostar, você está ali, ó, se você gostar do ambiente, enfim, entrou na universidade, cursou 2 anos, aí veio a mãe, né? A parte da mãe trabalhar lá na TV Cultura, a questão de tudo isso. Ela, eu quero fazer rádio e TV. Tá aí, ó, terminando rádio e TV. Feliz da vida, né? né? Feliz da vida, se encontrou de tal forma. E eu lembro muito bem, na hora ela também falou, né, Nara, aquela questão de, ai, que medo, né, de decepcionar minha mãe. Gente, não existe isso. Eu acho que se você não está feliz, sempre há tempo para mudar. É Sim, muito sim. fácil dizer isso, claro, para quem está prestando, vai prestar vestibular. Mas, gente, quando você passa dos 50, você tem certeza absoluta que tudo passa, que tudo muda, que você vai fazer um monte de escolha errada, e que você vai acertar em algumas. Olha, tenha certeza, tudo passa. Tudo Perfeito, passa. perfeito. Acho Nós que estamos... ensinar... Pode falar, Nara. desculpa. Não, pode falar, por favor. Imagina. Eu acho que, assim, ajudar esses alunos, eu acho que o professor Dalton falou do aprender a aprender, né? Aprender a criar estratégias, os estudantes precisam também. Eles precisam aprender a estudar, né? Eles precisam, desde pequeno, ter o seu momento para estudo, Sim, saber que as coisas não acontecem assim, do do nada. nada, né? Eu não posso, assim, querer
me inscrever em um curso que precisa de 700 pontos para ingressar, né, ali no Enem, se eu não tenho mesmo a rotina de estudo, se eu não conheço a prova. Então, é estudar, né, conhecer, né, o modelo do vestibular, né, que eu quero me apresentar. E hoje, assim, apesar do Enem ser, né, o exame nacional e o que acolhe a maioria dos estudantes, nós temos diversos formatos, né, de provas, de exame, né, de avaliação. E como autor agora, né, ajudar o professor a conhecer todos esses materiais, ajudar o professor também a manipular esses materiais, a fazer o uso desses materiais com os estudantes, né? E mostrar diversas possibilidades e lembrá-los que eles precisam estudar, eles precisam concentrar, né? Não vai ser mesmo assim, não vai ser a sorte, né? Nós estamos lidando com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, claro, pode ter sim um fator sorte, mas é esforço, é dedicação, e a gente precisa criar essa conscientização desde pequenos, né? Assim, as crianças, elas precisam aprender a estudar, né? Ter um momento para fazer o para casa. É verdade. E eu acho que esse ponto, Nara, que você está levantando, ele é muito relevante, assim, para nós, professores que estamos em sala, no geral, aqui olhando para vocês como autores, né, como pessoas que estão construindo esses sistemas. Porque, realmente, na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem acesso a estudar como foi, né, como está sendo, como que funciona o Enem. Eu tenho o prazer e o benefício de estar sentado aqui com grandes mentes, sempre que nós gravamos, que me explicaram, por exemplo, que muito do Enem tem um formato específico, que é a teoria de resposta ao objeto, e como que funciona esse formato, que é por isso que tem isso, que tem aquilo, é por isso que tem uma questão que é sempre meio absurda, e aí tem outra que você vai ficar na dúvida, e aí como que funciona... Exatamente, aí né? puxa para outra que na verdade não tem como chutar, porque uma questão está atrelada a uma outra, então para acertar a mais difícil, você deve ter passado pela mais fácil. Todo esse formato, ele me fugia enquanto professor que estou no dia a dia na sala de aula. Fui observando os materiais da Editora do Brasil, fui conversando com os profissionais que estão aqui, fui observando essas formações que são disponibilizadas, que eu consegui entender um pouco mais. Então, esse ponto específico de dar uma facilidade, né? Estar aqui para facilitar para o professor, para o educador, para que ele se foque no ato de trabalhar o humano que está ali presente, né? Trabalhar o indivíduo, cara, eu só posso agradecer, sabe? Assim, a única coisa que eu posso fazer é realmente falar, poxa, obrigado por... É muito bom saber que você tem todo esse trabalho por trás, né? Muito bom. Sim, né? E sempre quando a gente produz, né, Keller, esses materiais, acho que o lugar, quando a gente também é professor, a gente entende que professor também gosta de autonomia, ele também gosta de ser protagonista. Então, são materiais que respeitam essa identidade do professor, né, de um sujeito livre também para criar suas próprias metodologias, né? Mas é interessante a gente pensar em ter bons suportes, né, pedagógicos, bons materiais. Então, a escolha de um material didático para nos auxiliar nesse momento, né, de contribuir com a formação dos nossos estudantes, mas, além disso, contribuir com a decisão que eles irão tomar em relação ao futuro deles. Ter bons materiais é fundamental. Então, para o professor, a escolha de um bom material, de um bom livro didático, sim, né? Se outros profissionais não escolhem, né, os seus instrumentos de trabalho, o médico não vai escolher os melhores aparelhos ali para tratar os seus pacientes numa mesa de cirurgia, né, na hora de receitar um medicamento para um, né, enfermo ali, ele não vai receitar os melhores que ele conhece. Então, somos nós também, professores, devemos escolher os melhores materiais didáticos para esse momento, né? Que tenha qualidade, que realmente sejam materiais que respeitam essa autonomia docente. Perfeito, perfeito. Dalton, quero saber de você também, que conselhos que você consegue levantar, assim, para que nós possamos passar para os nossos estudantes? Então, estou adorando cada fala que eu escuto aqui, né? Eu aprendo também, tá fantástico, viu?
Eu queria voltar num ponto que eu acho que é um ponto que nos brilha, né, a todo momento. O fracasso, ele é o primeiro degrau do sucesso consolidado. Perfeito. Não há um sucesso consolidado sem antes ter vivido o fracasso. O sucesso sobre sucesso, ele vai acabar no fracasso, e aí é pior. Começar do primeiro degrau, ter as primeiras decepções, ensinar uma criança de 5 anos de idade que, às vezes, o não é não e o sim pode ser dado na forma de não, né, criar um cidadão com algumas negações, isso é muito importante para a formação intelectual, cognitiva, respeito, ética. Tudo isso faz parte do mundo que nós vivemos e que hoje nos deparamos com poucos nãos. Né? A geração que está aqui presente hoje no ensino médio, se você pegar que nasceu de 2000 para cá, ela é uma geração que tem acesso. Ela acha que tudo é sucesso, ela consegue tudo de forma muito rápida. E quando ela se vê diante de uma situação que o sucesso não está num clique, está nas competências, nas habilidades, no jeito de fazer, no como fazer as coisas, aí gera as primeiras dificuldades, que são as ansiedades, são as depressões, são os momentos de dificuldade interna. Né? O estudante se sente coagido quando a família, a Nara citou muito bem, quando a família fala assim, mas você está estudando mesmo? Ou muitas vezes fala assim, nada, minha filha, vai visitar seus primos, porque eu sei que você vai passar. Essa fala é muito perigosa. Eu sei que você vai passar é garantir um sucesso do qual ele não vivencia. Quem vivencia é o candidato que está ali no dia a dia, na luta, no fronte de guerra. Então, respeitar os limites, né, das pessoas, dos candidatos, porque ali no Exame Nacional, eles não falam em aluno, em estudante, falam em candidato, qualquer um pode participar, ele é um ato valoroso. Você não pode exigir de alguém 100% de certeza. É melhor dizer o contrário. Né? Tem estudantes que aproximam de nós, professores, para falar assim, professor, mas aí, fala que eu não vou passar porque é melhor. Eu falei, você tem a chance de não passar. É difícil você escolher um dos melhores cursos, da melhor universidade. Por que você está achando que vai entrar na universidade assim de primeira? Se for, eu vou te dar um abraço muito mais forte, mas saiba que pode dar errado e que se der errado o ingresso, não deu errado na sua vida. Você vai recomeçar do mesmo jeito no dia seguinte. O erro é para se aprender, o fracasso é para se aprender a subir o próximo degrau. Onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? Foi na estratégia, foi na ansiedade, foi no meu método de estudo, foi no ambiente de estudo, foi no material, eu não tive um material confiável, eu não tive uma boa equipe, porque se for, e você diagnosticar cada um desses pontos, Perfeito. O fracasso está solucionado, você já passou o primeiro degrau, vamos embora para o próximo degrau, vamos para cima do sucesso. Então, é uma geração que, se você não trabalhar esses pontos, eles acham que é simplesmente fazer inscrição num curso e a vaga vai surgir à frente dele. Não. A vaga é a primeira vez que você vai para o mundo corporativo em que o seu pai não está do lado, a sua mãe não está do lado, aliás, né, é assim, eu sou professor e no dia da prova fui lá e despedi, vai lá, né, como se foi, vai meu herói, vai minha heroína, vai vencer, e às vezes você senta ao lado do melhor candidato que estudou com você e pode ser que ele seja o seu melhor amigo. Então é um momento que não há uma disputa de guerra, há uma disputa de ética. Se eu conseguir aplicar o que eu aprendi de forma correta, eu pulei o próximo degrau. E se eu não conseguir, eu tenho que voltar a descobrir o que eu falhei e tentar corrigir para subir o próximo degrau. Por isso que são pontos que vão gerar diversos momentos de ansiedade, às vezes de depressão, tem que se indicar, né, pessoas qualificadas, psicólogos, para fazer acompanhamento, para reduzir ansiedade. Porque a ansiedade, ela vem a partir dessas situações. Ah, meus pais falam que é fácil, que eu vou passar, que ele passou, que meu primo passou. Tá bom, o seu primo é o seu primo, o seu pai é o seu pai, mas o curso que você escolheu é difícil, vamos tentar fazer o melhor possível, porque se der errado, a gente sabe onde falhou e nós vamos corrigir. É a situação que eu vejo hoje dessa geração que está aí com 14, 15, até os 19, 20 anos de idade. Você está antenado com o mundo da educação?
Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Sim, a questão do fracasso, ela é algo que pega todo mundo, né? Até hoje a gente fica pensando, a gente fica, nossa, mas e agora? O que que a gente faz? Como é que vai ser o caminho? Eu acho que esses momentos da conversa, que nós acabamos indicando alguns desafios que nós vamos enfrentar, é melhor, né? Pensar assim, alguns desafios. A questão do fracasso é uma das que mais me dói. Acho que quando a Nara levanta esse olhar da família, a família é um lugar muito interessante para aprender a lidar com isso, porque é onde a gente acaba exigindo muito, porque a gente tem uma figura, né? A gente tem uma imagem de do nosso filho, do nosso afilhado, do nosso parente, da pessoa que está ali próxima, e, e a gente também não quer quebrar essa imagem, né? E acaba sendo uma imagem que se torna pesada muitas vezes para o próprio candidato que vai carregar. E vou puxar mais uma filosofia simples aqui, né? Porque é muito importante que o estudante, que a pessoa que está prestando, ela realmente entenda tudo aquilo que nós conversamos no começo do papo, que foi sobre por que que eu quero, o que que eu quero, para onde que eu quero, ou pelo menos ter uma boa base daquilo, porque quero lembrar uma frase muito boa do Nietzsche, acho que é no Crepúsculo dos Ídolos, né, que ele fala que quem tem um porquê suporta e enfrenta qualquer como, né? Isso é parte do processo, né? É muito forte essa questão. Quando eu tenho a minha razão, aquilo que me move, o que que eu quero realizar, eu vou enfrentar o como. E esse como, às vezes, pode vir no formato de um problema, de uma dificuldade, de algo que eu não entendi, de uma matéria que eu não consigo vencer, de Exato. uma prova que eu tenho dificuldade para passar, de uma atenção que me perde, do meu celular e aquela rede social que está sempre me chamando. Esses pontos, muitas vezes, eles estão no meio desse caminho, né? Mas estamos caminhando para os momentos finais. Quero perguntar agora, se preparem, meus queridos, porque nós temos 3 questões para finalizar esse programa. A primeira é, se você gostou do programa, o que que você achou do nosso papo? Se foi legal para você, se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, esse é o momento. A segunda pergunta é, como eu sei mais sobre você? Como eu posso saber mais sobre a Regiane? Como eu posso saber mais sobre o Dalton? Como eu sei mais sobre a Nara? O que que vocês estão produzindo, escrevendo? Onde estão? Como eu faço para encontrar vocês, se vocês quiserem ser encontrados, é claro. E a última pergunta não é uma pergunta, é uma dica, é um conselho, é um pedacinho seu para nos acompanhar. Pode ser uma receita, uma música, um livro, um pensamento, uma frase, uma ideia, qualquer coisa, um pedacinho seu para nos acompanhar. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, o que que você achou desse papo? Que delícia de papo, porque a melhor parte é pensar que a gente já passou. Olha que maldade. Não Mas dá dá uma para fazer de sensação novo, de hein? Tá aí, alívio? pode fazer vestibular, Olha pode só, voltar para a claro, universidade não, quem isso é quiser, bom. né? Quem me conhece sabe que, né, eu não paro mesmo. Fiz aí 1 ano de jornalismo, tranquei, não é que vieram outras necessidades, mas o que eu sempre digo é que a gente tem que aprender a planejar, replanejar. Uma das coisas que a gente precisa ensinar sempre lá na escola, e brinco desde pequena, é gerenciar seu tempo, entender que você é importante, que a sua alimentação é importante, que fazer uma atividade física é importante, não é? Porque tudo isso vai contribuir lá na frente. Porque a exaustão de fazer uma prova, um vestibular, não é só dessa parte, né, intelectual. Você tem todo o seu físico que tem que estar preparado, você tem que estar bem ali com as suas relações, porque senão você vai acabar não dando certo naquele dia, porque você só pensou num âmbito daquele dia. E não, você tem que pensar em tudo. E gerenciar o tempo, eu acho que é super importante quando você colocou aí, Keller, do celular. Agora eu posso? Agora eu não posso? Acho que é uma das primeiras coisas que tem que aprender a fazer. E estipular o que você vai fazer em cada momento.
porque aí você já vai melhorando como estudante, né? A gente ensina isso, na verdade, né? Eu falo que lá na escola a gente começa sempre, tem horário para isso, tem horário para aquilo, a gente contribui muito nisso na formação lá do estudante. Enfim, já falei de novo demais, né? Mas vocês vão me encontrar aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook, e lá no chão da fábrica, onde toda essa mágica aí precisa acontecer, não é? E eu vou deixar que não tem como. Durante todo o programa eu fiquei pensando num filme que eu assisti, que eu amei, Soul, que né, descansa a cabeça, te faz acreditar, em qualquer idade, é legal você assistir, porque a gente está aqui para viver, e viver não é fácil, precisa de muitas regras, de muito planejamento, de muita organização, mas no final tudo dá certo, se é que a gente chega até o final, né? Porque sempre recomeça alguma coisa. Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado por estar aqui com a gente todas as semanas. Muito obrigado por gravar comigo, por me ensinar tanto. Muito obrigado por dar uma lição de vida, né? De que a gente está sempre aí, sempre fazendo, sempre aprendendo. Errar faz parte. O problema é quem desiste depois do erro, né? Porque aí você fica com ele como resultado final. É isso que não pode. Perfeito, Rê. Obrigado, viu? Vamos lá. Dalton Franco, meu querido. 3 perguntinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse papo? Se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar para fechar esse momento? Segundo, onde eu acho o Dalton? Como eu sei mais sobre o que o Dalton está fazendo? E terceiro, um pedacinho seu, uma ideia, uma dica, algo para ficar conosco até o próximo programa. Keller, o papo foi fantástico. Acho que, diante do que eu já participei, esse foi um dos melhores. Pessoas preparadas, muito bom, ideias boas, temas fantásticos, maravilhosos, uma discussão de um aspecto que é extremamente relevante para todos nós. Então, vocês estão de parabéns. Vamos dizer assim, se existiu um fracasso no passado, hoje vocês estão no sucesso, viu? Muito bom podcast. Então, eu fico no Versa Sistema de Ensino, né? Estou desenvolvendo um sistema de ensino para eles, até em parceria com a Editora do Brasil agora. Então, estou no Instagram do Versa, às vezes faço alguns podcasts também dentro do sistema, mas se quiser me encontrar, pode ir para o Versa Vestibulares. Queria deixar 2 dicas, né, para os estudantes: gestão de tempo, controle de ansiedade, domínio de tecnologia de forma responsável e um equilíbrio socioemocional sem precedente. É uma geração que precisa de convivência, de falar todos os dias, então converso com pelo menos 3 pessoas diferentes todos os dias, com 3 colegas de sala ou com 3 colegas do bairro, da casa, do prédio, para adquirir controle socioemocional. Isso é uma dica importante que eu deixo para os estudantes. E, além de tudo, bons materiais, equipe confiáveis e treinamento. E para os professores, é o que eu tenho me aproximado mais hoje, né, mesmo sendo um professor da área de exatas, né, de química, com formação na área de exatas, busque outra área totalmente oposta à sua. Busque a arte, busque a leitura de literatura, como a Nara disse, busque a filosofia. Leia um pouquinho de Zygmunt Bauman, que o mundo é líquido, porque senão você não consegue entender a geração que se encontra diante de você. Aquilo que durou por 15 minutos, como já diziam atrás, no sucesso, todo mundo vai ter o sucesso a 15 minutos, hoje ele tem um sucesso de talvez 15 segundos no TikTok. Milhões de views, mas 15 segundos depois ele desaparece. Nós estamos diante de uma geração líquida, nada para ele é estático, muda-se a cada segundo, a cada fala, a cada desencontro de palavras, você pode ganhar ou perder uma turma por completo. Então, muito cuidado na postura, né, nessa convivência de gêneros, nesse respeito de todos. O professor do século que nós estamos, ele tem que ser um professor extremamente versátil e versado em várias áreas, senão ele não consegue falar o idioma dessa geração. Tem que saber de rock, a política da década de 64, mas tem que saber, mesmo que você não tenha oportunidade de falar, tem que saber. Tá? Essa é a dica que eu deixo para os professores, gestores de escolas e demais que mexem no meio educacional. Perfeito, perfeito. Dalton, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por topar estar aqui com a gente. Foi realmente um programa incrível. Obrigado por compartilhar tua experiência, tua vivência e essas particularidades que foi você, a sua trajetória, que te ensinou, né, para trazer aqui pra gente. Obrigado, viu? Obrigado, sempre aqui, que precisar.
Perfeito. Nara Vital, minha querida Nara, um prazer ter você aqui novamente conosco. As 3 perguntinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa, se tem algo que você gostaria de acrescentar. Segunda, onde eu acho a Nara, como eu sei mais sobre a Nara. E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar. Keller, eu adorei, amei mesmo. Ótima vibe, muito boa aqui. Vocês são muito leves, assim, passam uma energia muito boa pra gente. Adorei mesmo. Quero participar de novo. Podem me convidar, por favor. Vamos, porque tem muita coisa ainda para falar, né? Sempre Verdade. fica alguma coisa. É, Então, dicas, né? Bom, para os estudantes primeiro. Filtre os comentários, filtrem as perguntas, não, né, não deem assim, saibam de quem está vindo as informações, né? Valorize aquilo que tem que ser valorizado, aquilo que te faz bem, aquilo que contribui para a sua saúde mental e rejeite aquilo que não faz bem, né? Porque aquilo que não faz bem não é para gente. Então, adiante, valorizando aquilo que a gente gosta e valorizar os nossos gostos. E aí eu já puxo para a dica para o professor: conheça o seu estudante, elogie o seu estudante, pergunte a ele o que você quer ouvir hoje, né? Coloque uma canção para ele no início das aulas, né? Vamos ali fazer, tem uma atividade, vamos colocar uma música baixinho para, né, tranquilizar o ambiente, mas ouvir o estudante, saber mesmo o que é que ele está sentindo, né? E principalmente elogiá-lo, dizer, perguntar como vocês estão hoje, né? Eu acho que isso aproxima, cria esse vínculo de confiança entre o educador e o estudante. Eu acho que isso é fundamental, né? É, Agora eu esqueci. A terceira coisa é onde me encontra, né? Onde te encontra. Onde me encontra? Eu estou nas redes sociais, no Instagram, professora Nara Vital. Contribuo aí com os materiais didáticos da Editora do Brasil. Me encontro em alguns desses materiais. Era isso que eu teria que responder, gente. Em Sim, isso mesmo. podcast é a minha primeira vez, tá? Não, relaxa que é isso mesmo, certinho. Nara, E pode falar, pode concluir. deixar um pouquinho de mim, uma dica de leitura, alguma Sim, coisa um assim. conselho, um pedacinho seu que você acha que é Um bacana para acompanhar. conselho, um pedacinho meu. Eu, gente, uso realmente a literatura para tudo na vida, sabe? Para me acalmar, para me tranquilizar. Então, leiam poemas, romances, aquilo que goste, história em quadrinhos, coletâneas de charges, tudo é válido. Leiam. Perfeito, perfeito. Nara, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente, obrigado por trazer toda a sua sensibilidade, todo o seu olhar, muito obrigado pelo olhar da família também, que é algo que foi muito bacana, e acho que acrescentou muito mesmo ao nosso programa, porque, pelo menos para mim, né, falo por mim, às vezes é algo que me foge e é algo que é tão elementar, tão essencial. Obrigado por ter tido a sensibilidade, esse olhar de trazer esse tema à baila, viu? Espero ter vocês todos aqui novamente nesse programa. Obrigado mesmo. Vamos lá, então. Chegando no meu momento de concluir aqui, quero dizer que eu adorei o programa, já gostei muito porque diversas... Perdão, de novo. Porque diversos dos pontos que nós abordamos aqui, eles me afligem muitas vezes. Eu fico olhando assim e falo, ai meu Deus, será que tá dando? Será que eu tô conseguindo explicar? Será que eu tô conseguindo auxiliar, direcionar de alguma forma esses estudantes? E foi muito bom perceber que há áreas, é claro, para melhorar, há áreas a serem desenvolvidas, mas tem muita coisa também que é um acerto, né? E aquilo que tem para ser desenvolvido é porque não é uma falha, né? É o primeiro passo. Eu vou fazer melhor na próxima. A gente vai construir de novo. Acho que isso é algo muito importante que foi falado aqui e que vale para nós, que somos educadores também. Adorei o programa. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Quem quiser me encontrar por aí é @marcoskeller na maioria dos lugares, @cobkeller lá no Instagram. Lembrando, lá você vai ver meu gato, onde eu tô, o que eu tô fazendo, caminho para o trabalho, alguma conversa, é coisa do dia a dia. De vez em quando falo um pouquinho sobre educação, mas normalmente é mais sobre o meu dia a dia mesmo. E eu queria deixar uma dica aqui, que é algo que eu tô lendo ainda, e não é um material para você ler de cabo a rabo. Sabe que você pega assim, você fala, vamos lá, vamos ler tudo. Não, é algo para você ler com calma. Ele foi feito para ser lido
pequenos capítulos, assim, momento a momento, né? Que é um livro do Rick Rubin, que é um produtor de música estadunidense, que alguns dos principais álbuns do século XXI foram produzidos por ele. Algumas das grandes músicas do fim do século XX, início do século XXI, foram produzidos por esse cara. Ele tem um livro chamado O Ato Criativo. Está traduzido em português, você encontra facilmente nas lojas por aí. O Ato Criativo do Rick Rubin, onde ele convida as pessoas a entenderem a vida e o viver como uma obra artística também. Esse é um ponto que em diversos momentos permeou a nossa conversa, para que a gente entenda que essa técnica, que o método, tudo isso ele é muito importante, mas a humanização também é um processo muito importante, que a gente tem que tomar cuidado para uma coisa não esquecer do processo da outra, né? Isso é parte da vida. Então é um livro que provavelmente eu vou indicar outras vezes, conforme eu vou lendo ele, já está comigo aqui há pouco mais de um mês, e eu ainda não avancei muito, porque você termina um capítulo e abaixa a cabeça assim e fica, meu Deus. Aí você começa a pensar, começa a dar uma matutada. É um material muito bacana. O Ato Criativo, do Rick Rubin. Fica como dica para vocês. No mais, muito obrigado por esse programa aqui. Foi um momento fantástico. E para você que está ouvindo a gente, o programa não acaba. Você tem muitos outros materiais da Editora do Brasil que você consegue acessar pelas redes sociais. Não deixe de seguir a Editora do Brasil nas redes. Vai lá no nosso Instagram, que é @Editora do Brasil _oficial. Ali você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no meio educacional e tem acesso em primeira mão a todos os produtos e serviços da editora. E sempre fica sabendo quando tem um novo episódio do Arco 43 no ar. Então cola lá e nos acompanhe. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.